Fala galera, tudo bem? Hor quem vos fala. Hoje com mais um vídeo de Lord of the Fallen, e nele bateremos um papo enquanto montamos a build do Paladino Sagrado, ou para quem é das antigas, a build do Paladino Super Saiyajin. Ela gira totalmente em torno do dano divino e tem variações extremamente fortes, uma voltada para dano bruto e outra que visa estacar o máximo de auras possíveis para deixar o personagem bem imortal. Sem dúvida, é uma das builds mais fortes e quebradas do game atualmente, que roda muito bem tanto de início quanto em EG+. É uma build relativamente simples, mas que para rodar precisamos ter atenção nos detalhes, então vou passar com vocês rapidamente a melhor forma de montar a build e deixá-la redondinha. Fechou? Então, bora lá! Sem enrolação, já começamos com os feitiços. Atualmente, o jogo disponibiliza 20 feitiços sagrados, então visando a celeridade, passarei pelos mais importantes. O primeiro da lista é um buff de arma muito forte, chamado de Arma Radiante. Quando usado, imbuia nossa arma com dano divino para aumentar ainda mais o dano desse elemento. Ele dura mais ou menos 90 segundos e nos cálculos e testes que fiz em diversos mobs, esse buff aumenta em média de 30 a 40% do dano causado, escala com radiância e com poder mágico do catalisador, ou seja, quanto mais pontos em radiância e melhor for o catalisador, mais forte o buff será. E por isso, ele é extremamente forte e essencial na build. O legal é que você o pega bem cedo, comprando do padre na Ponte do Descanso Celeste. O próximo da lista também é um buff muito bom, que usaremos principalmente na versão de destacar aura, ou seja, versão que buscamos deixar nosso personagem imortal e parecendo um Super Saiyajin. Chamado de Aura da Tenacidade, quando usado diminui o dano recebido. Não se sabe ainda a porcentagem exata que o buff reduz o dano recebido, mas é uma diferença bem considerável. Você também o pega bem cedo na Ponte do Descanso Celeste e, como é um buff de aura, consumirá mana enquanto estiver ativo. Na sequência, temos a Aura Revigorante, outro buff de aura que, como citado anteriormente, consome mana enquanto estiver ativo. Quando usado, faz com que nosso personagem fique regenerando vida de forma passiva e constante, sendo essencial para a variante de Aura Stacker e muito importante caso queira criar um paladino imortal. Esse em específico, você pegará um pouco mais mid-game, comprando do Stomand na mansão dos Irmãos Santificados. A regeneração desse buff é muito forte e comba muito bem com o buff anterior, visto que tomaremos menos dano e ainda ficaremos curando o tempo todo. De quarto feitiço, temos a Aura Farpada, porém esse não é totalmente necessário. Como o próprio nome sugere, ele é outro buff de aura que basicamente causa dano aos inimigos quando sofremos ataques. O dano desse buff só é útil em mobs mais fracos, visto que o dano dele não é dos maiores, então deixa a sugestão caso queira usá-lo, principalmente nos mapas abertos. Adentrando nos feitiços de dano direto, temos o Feixe Lucente. Esse aqui é extremamente quebrado, imagine o feitiço do Cometa de Azur do Elden Ring, esse é mais forte. Causa um dano muito alto e tem um cast contínuo, ou seja, enquanto o personagem tiver mana e estamina, podemos continuar castando. Ele irrita 2 vezes por segundo aproximadamente, você consegue caminhar enquanto estiver castando, e ele é um feitiço muito bolado que pode ser usado contra chefes, mini-chefes e mobs mais fortes do mapa aberto. Geralmente, o Feixe Lucente é mais usado na versão do Paladino, que visa causar mais dano bruto, entretanto, encaixa em qualquer vertente. Você o compra do padre na Ponte do Descanso Celeste, depois que entrega a ele o Tomo Umbral. Como principal feitiço à distância, para usar nos mapas contra mobs fracos e também contra os chefes, temos a Luz Intensa. Ele é bem simples e intuitivo, quando usado, solta um feixe de luz que acerta o inimigo e causa um dano muito bom. Ele é bem forte para lidar com inimigos à distância e, como ele tem um cast rápido, é muito útil em luta contra os chefes. Você o encontra no mapa do Desfiladeiro de Fitzroy, relativamente cedo no jogo. E entrando na categoria dos feitiços sagrados mais bolados, temos esse que é chamado de Reflexo Abençoado. Quando usado, invoca 2 guardiões sagrados para causar dano nos inimigos. Além de ser muito bonito, esse feitiço causa um dano consideravelmente alto, porém, demora um pouquinho para ser castado. É uma opção muito forte para substituir o Feixe Lucente, caso queira usar uma skill de dano único, tirando o fato que você pode usá-lo de muito longe. Outro ponto positivo é que podemos comprá-lo bem cedo na Ponte do Descanso Celeste, ao entregar Lembrança da Pieta ao NPC Mohu. Por fim, outro muito bolado e bonito é chamado de Julgamento de Órios. Apesar de só conseguirmos pegá-lo um pouco mais mid-game, comprando o Capitão Stomand, quando usado, esse feitiço invoca literalmente uma tempestade, que causa um dano divino alto e em área, além de ter uma duração longa e mudar o agro caso o inimigo primário morra. Outro detalhe muito massa é que conseguimos invocar mais de uma tempestade ao mesmo tempo, aumentando ainda mais o DPS. Ele é uma opção incrível de se usar principalmente em áreas com muitos mobs, o único ponto negativo é que a animação não é das mais rápidas.
O Feixe Lucente, o Reflexo Abençoado, o Julgamento de Órios e a Luz Intensa serão os principais feitiços para causar dano bruto, e encaixam perfeitamente no Paladino mais voltado para castes e que busca causar danos altos à distância. Já os buffs de aura serão mais usados no Paladino Super Saiyajin. Nessa versão, buscamos usar o máximo de buffs de aura possível para criar uma camada defensiva muito boa e deixar nosso personagem praticamente imortal. Feitiços expostos, partimos para os equipamentos. De começo de game, usaremos quaisquer anéis e pingentes que aumentem vitalidade e resistência, e conforme o jogo passa, vamos trocando por opções melhores. No que tange os anéis, nós temos várias opções bacanas, que encaixam perfeitamente na build. O primeiro anel, que foi feito para builds baseado em radiância, é o Anel do Feiticeiro de Órios. Ele aumenta o dano divino em aproximadamente 10%. Você vai pegá-lo um pouco mais mid-game, comprando do Capitão Stomand. Outro anel incrível, e esse é um dos itens que faz a build rodar muito bem, é o Anel de Pedra de Mana. Basicamente, ele irá regenerar mana de forma passiva, e como não temos potes que regeneram propriamente mana, esse anel é muito útil na build. Ele recupera aproximadamente entre 1 e 2 de mana por segundo, e você o pegará fazendo a quest da Prisioneira Torturada. Outro anel muito bom, principalmente na versão do Paladino Tanque, é o Anel da Roedura. Ele recupera 2 de mana quando hitamos o inimigo, bem simples, porém muito efetivo, para aumentar ainda mais a regeneração de mana passiva e conseguirmos manter os buffs de aura ativos por mais tempo. O bacana é que tu consegue comprá-lo do NPC Mohu, na Ponte do Descanso Celeste. Com foco em aumentar ainda mais o dano dos feitiços, o anel chamado de Raiz da Potência é uma opção bacana para usar no Paladino, voltado mais para castes, visto que esse anel aumenta o dano dos encantamentos em 10%. Você também o comprará da Prisioneira Torturada. No que tange os pingentes, nós temos duas opções muito fortes e outra também viável. O pingente do Tríptico Sagrado é uma opção muito forte, principalmente na versão do Paladino Tanque, pois ele aumenta o dano causado à postura dos chefes quando usamos ou batemos com o elemento divino, e como a build é voltada exclusivamente para esse elemento, esse pingente consegue fazer um estrago legal. Não se sabe ao certo quantos por cento de dano a postura ele aumenta, mas nos testes que eu fiz, eu percebi uma diferença bem considerável. Você o pegará um pouco mais mid-game na Mansão dos Irmãos Santificados. Outro pingente feito para builds de radiância é o pingente do Império. Em suma, ele aumenta o dano e defesa divina entre 10% e 15%, encaixando perfeitamente em qualquer versão escolhida. Nos diversos testes que fiz, algumas vezes ele aumentou o dano em 10% e outras em 15%, então se fosse fazer uma média, seria mais ou menos 12% de dano causado. Você o comprará do Padre na Ponte do Descanso Celeste, mas vai precisar progredir um pouco no game. Como terceira sugestão, eu deixo o pingente do Foco Descontrolado, e o que ele faz é reduzir o custo de mana dos encantamentos e feitiços quando usados de forma canalizada ou constante. Em teoria, era para ele reduzir o custo dos buffs de aura, mas parece que está bugado no momento. Se no futuro arrumarem, esse pingente com certeza será uma ótima opção para nossa build. Nos feitiços como o Feixe Lucente, que castamos de forma contínua, ele reduz em aproximadamente 30% o consumo de mana, sendo uma opção muito forte caso queira focar mais nesse feitiço. Existem outros pingentes muito bons, como o pingente da Histeria, que aumenta o dano dos feitiços em 20%, e o pingente do Sol de Sangue, que aumenta o dano dos feitiços quanto mais mobs em sequência você matar, mas eu considero o Tríptico Sagrado e o pingente do Império os mais fortes. Agora, falando especificamente dos equipamentos em si, começamos com o catalisador. De começo de game, você irá basicamente usar qualquer catalisador radiante que encontrar ou comprar. Eu, por exemplo, usei o catalisador de Wilmark durante muito tempo, porém, mais mid e late game, você irá farmar o Cálice de Abadessa. Ele é o melhor catalisador radiante no game disparado, possui 5 slots de magia e tem um scale muito alto nesse atributo. E lembre-se que quanto mais forte for o catalisador, mais dano causaremos nos encantamentos e feitiços, por isso o Cálice de Abadessa é a escolha primordial da build. Você conseguirá farmá-lo quando chegar no Convento das Irmãs Sagradas, ou no mapa do Império. Como arma principal, a escolha é óbvia, usaremos a Espada da Pieta. Essa arma ficou famosa por ser extremamente bonita, parecer um sabre de luz e por ser uma arma muito forte. Ela causa dano puramente divino, escala muito bem com radiância e um ponto positivo é que conseguimos pegá-la bem cedo no game, usando a lembrança da Pieta no NPC Mohu. Outro ponto forte da arma é que no level máximo ela causará 90 de acúmulo de castigo, um efeito de status muito forte que causa uma explosão de dano sagrado no inimigo quando a barra de castigo se enche por completo. Ela será o suficiente para zerar o game com muita tranquilidade, e ela é, atualmente, uma das melhores opções do game. E para complementar a build, podemos colocar um escudo na mão secundária, para diminuir o dano recebido ao bloquear ataques. Como o foco da build é escalar o máximo de radiância possível, um dos melhores escudos para se usar é o escudo de Heitor Carmim.
Ele requer bem poucos pontos, 11 de força e 9 de radiância, não é tão pesado e tem uma defesa bem equilibrada. Na grande maior parte do tempo, usaremos a arma da Pieta nas duas mãos, para causar mais dano, então o escudo está aqui só para quebrar um galho e para equiparmos uma runa muito roubada, que aumenta ainda mais a nossa regeneração de mana. Logo falamos dela. Caso você opte em upar força ou agilidade, mais pra frente você pode colocar outros escudos melhores. No set tanto faz, fica bem a critério do freguês. Vá mudando e colocando sets melhores conforme for upando vitalidade e resistência, e ganhando mais carga de equipamento. Durante o jogo todo praticamente, eu usei o set inicial do Paladino das Trevas sem grandes problemas. E como no Lord of the Fallen podemos equipar runas nas armas para ganharmos novos efeitos, vamos agora falar delas. Existem várias runas que encaixam muito bem, mas na espada da Pieta, uma das melhores opções de runas é a runa de Orimon. Quando equipada na arma principal, essa runa aumenta ainda mais o skill em radiância que a arma possui, aumentando drasticamente o dano. Equipar 3 é a opção mais simples e fácil, e com elas a espada da Pieta passará a ter quase S de skill em radiância, extremamente forte e dá para perceber nitidamente a diferença no dano. Outras runas que dá para equipar é a runa de Satus para aumentar o dano divino, ou a runa de Devoth, visto que ela também aumenta o skill em radiância, porém um pouco menos que a Orimon. No escudo, para aumentar ainda mais a nossa regeneração de mana, colocaremos a runa mais quebrada do jogo. Intitulado como Nartan, essa runa quando colocada em um escudo, faz com que o nosso personagem fique regenerando ainda mais mana, aproximadamente 2 por segundo, deixando a build ainda mais forte e tornando a versão do Paladino Super Saiyajin, que visa usar o máximo de auras possíveis, bem redondinha e viável. Você pegará uma de certeza na Galeria Sem Sol, um pouco antes do vestígio de Catrim, porém, até o momento não sabemos ao certo qual mob que dropa essa runa. Boatos, que são aquelas mariposas escrotas do umbral, que quando você vai seco pegar o item, elas saem e ficam te mordendo. Filhas da puta demais. Então, como opção secundária, podemos equipar duas runas do Túmulo, para ganhar HP toda vez que matamos o inimigo, deixando nosso paladin ainda mais quebrado. Partindo para a reta final, vamos falar dos status iniciais e na sequência eu trago como a build do meu personagem está atualmente. Visando a melhor otimização dos status, caso tenha a versão Deluxe, dá para começar com o Cruzado Sombrio. Porém, a melhor classe para começar com essa build será o Pregador de Orion, devido à alta radiância que ele já começa. Os status ideais para a build ficar bem daorinha seriam mais ou menos 11 de força para equiparmos o escudo e conseguirmos equipar a runa de Narton também, 20 de vitalidade e 20 de resistência para ficar com HP e estamina razoável, além disso termos mais carga de equipamento para colocar um set mais forte e pelo menos 50, 60 de radiância para alcançar um scale muito bom na espada e no cálice e aumentar bastante o poder e o dano da build. Depois daqui, caso queira mais dano, poderá levar radiância, ou se quiser ficar mais tanque, poderá levar vitalidade até pelo menos 40. Um detalhe importante é que para ficar com HP ou estamina bem alta, será necessário gastar uma quantidade de pontos bem consideráveis. Agora, rapaziada, mostrando pra vocês como fica o meu personagem, como que ficou a build depois que eu zerei o game. Ficou bem redondinha e bem clean, então vou só usar os buffzinhos pra vocês aqui, pra vocês verem quanto que eles gastam de mana e quanto tempo eles duram. Na build, eu deixei a espada da Pieta mais 5, perceba que ela aqui está level máximo, então nós temos 3 slots de runa. Coloquei todas as runas para aumentar o scale dela, então ela ficou com A-, quase um S de scale em radiância. Ficou com um dano muito bom e deu para zerar o game bem tranquilo. Perceba também que ela causa 90 de acúmulo de castigo. Na outra mão, coloquei o escudo de Reitor Carmim só para equipar a runa de Nartan e ter a regeneração passiva de mana, já que essa runa é muito forte e essencial na build para a build rodar bem. Caso você queira, você pode levar o escudo até mais 25 para equipar as duas runas de Túmulo e ter aquela passiva que toda vez que você mata o inimigo recupera HP. Dessa forma, a build do Paladino fica bem mais forte. No catalisador, não tem para onde fugir, o mais forte atualmente é o Cálice da Abadesa, então eu coloquei ele mais 10, se você reparar ele ficou com quase 700 de poder de feitiço, muito forte, além disso ele ficou com A mais de scale e radiância, e quanto mais scale e mais forte o catalisador for, mais forte serão nossos buffs e consequentemente a nossa build no geral. Nos feitiços, estou usando a Aura Revigorante, a Aura da Tenacidade, a Arma Radiante, a Luz Intensa e por fim o Feixe Lucente. Esses 5 aqui são os meus preferidos e com eles deu pra zerar o game bem tranquilo. No set, estou usando Máscara do Lorde, Armadura do Anjo do Vazio, as mangas do Aniquilador e por fim as perneiras de Rouba-Pele. O set é bem a critério da freguês, você pode mudar, adaptar e colocar o que você mais preferir.
No pingente, eu optei em usar o pingente do Império para causar mais dano. O meu foco depois foi fazer uma build meio híbrida, ao mesmo tempo que eu usava os buffs e estacava as auras para deixar o paladino bem tanque e ficar batendo fisicamente, né, no caso, batendo de perto, eu também usava os feitiços à distância. Então, visando causar mais dano divino, eu coloquei o Pingente do Império para causar mais dano. Ele aumenta o dano divino e a defesa também. Estou usando o Anel de Feiticeiro de Órios para aumentar o dano divino no geral. E estou usando o Anel de Pedra Mana para aumentar ainda mais a minha regeneração de mana. Então percebe que todo esse tempo que eu estou falando aqui, a minha mana ainda não acabou e os meus buffs continuam ativos. Então, para você ver que a build fica muito, muito forte. Nos itens de acesso rápido, deixei a Sanguinários mais 9, então eu tenho 9 postes de HP, e os restantes você pode priorizar buscar e equipar pedras de mana, porque aí você pode usar as pedras de mana na luta, e dessa forma você não corre o risco de ficar sem mana e perder os buffs durante a luta. Então, no geral, a build é muito forte, dá pra zerar o game bem tranquilo, ela tem um dano muito alto. E, sinceramente, cara, eu não sofri nem um pouco com a build. Principalmente depois que você pega a regeneração de HP e passiva e você usa ela em conjunto com a Aura da Tenacidade para diminuir o dano recebido. Esses dois aqui são extremamente fortes e atualmente essa é uma das minhas builds preferidas e, sem sombra de dúvida, uma das builds mais fortes do jogo. E rapaziada, antes que eu esqueça, eu já tava esquecendo, esses foram os status finais que eu parei com a build. Level 115, eu tenho 12 de força, já comecei com esses 12 devido à classe, que é o Cruzado das Trevas. 30 de resistência, mas aqui eu me arrependi um pouquinho, dá pra você elevar a vitalidade ao invés de resistência, tá? Eu elevei resistência porque eu queria mais estamina, já que o personagem tomava bem menos dano e além disso recuperava HP o tempo todo. Então eu pensei, bom, não precisamos de muita vitalidade, já que o personagem é bem mais tanque, né? Caso você queira, você pode fazer igual, mas se você não tem muita prática, recomendo você upar a vitalidade e deixar a resistência até 20, tá? Radiância, eu levei até 90 para ver o quanto de dano eu ganhava, e realmente aumentou bastante o meu dano, mas o ideal é você deixar em 75, 80 por aí, tá? Então, eu já falei dos status anteriormente, o legal é ter pelo menos um 20 aqui em cada, e Radiância você deixar em 60, 75 por aí, para ter um dano legal. Caso queira, você pode copiar os status também, e tenha certeza que dá pra zerar o game muito fácil. Então, rapaziada, mostrando o meu personagem, eu declaro encerrado esse guia do Paladino Imortal aqui no Lord of the Fallen. Espero profundamente que tenham gostado e agradeço de coração a quem ficou até aqui. Se quiserem que eu monte ou teste alguma build específica, é só deixar nos comentários e me contem se alguém está jogando o jogo. Caso contrário, nem vale a pena trazer mais vídeos pro canal. Abraço forte do Horror, fiquem bem, cola lá no Discord para batermos um papo e até o próximo vídeo.